Bom, podemos começar. Você pode falar o seu nome, onde você nasceu, a sua idade e a profissão que você faz da vida. O que você faz na vida? Tá bom. Meu nome é Ricardo Gondim. Eu sou cearense. Tenho 70 anos e sou pastor. Pastor de uma igreja chamada Igreja Bethesda, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Qual que é a vertente dessa igreja? A Bethesda é uma igreja que vem da tradição pentecostal, da tradição evangélica pentecostal, mas que ela, ao longo dos anos, ela foi se ressignificando numa espiritualidade que é muito mais ecumênica, muito mais interreligiosa. Ecumênico, não sei se você sabe a diferença entre ecumênico e interreligioso. O que é? O ecumênico é aquele que encontra pontos de contato dentro de outras tradições, mas da mesma raiz. Então é ecumênico. Eu sou protestante, mas eu encontro pontos de contato com católicos, porque católico e protestante têm a mesma raiz, cristã. E interreligioso é aquele que procura tentar pontos de contato com outras tradições, outras raízes. Então, eu sou interreligioso, quer dizer, eu dialogo com um muçulmano. Não significa que eu estou aderindo ao islamismo, mas significa que eu estou reconhecendo alguns pontos de contato no islamismo que eu posso dialogar com ele. O cuidado com o pobre, por exemplo. Uma vida, uma vida de responsabilidade conjugal. Alguma coisa. A mesma coisa com o budismo, a mesma coisa com... Quer dizer, o budismo não tem a mesma raiz que o cristianismo. A mesma coisa com as religiões de matriz africana. Uhum. Então, a Bethesda hoje é uma igreja que procura ser ecumênica, no sentido de que aqui na tradição católica pode nos ajudar na nossa espiritualidade. Não significa que nós vamos ser católicos. Nós continuamos sendo de tradição evangélica. Uhum. Mas lemos padres e teólogos da tradição católica e temos várias referências, né? Eu, por exemplo, considero o Papa Francisco hoje uma das maiores referências da humanidade. Assim, uma referência humana, independente dele ser católico. Então, esse reconhecimento fez da nossa igreja hoje ser uma igreja com uma caminhada bem distinta dentro de São Paulo, eu diria. Tem muito pouca gente que caminha dentro dessa faixa que nós estamos caminhando. Eu imagino que você sofra muita rejeição ou críticas por ter aderido a essa vertente pelos religiosos mais tradicionais, digamos assim. Isso acontece? Muito. Muito. Não só por isso, mas também porque a nossa comunidade tomou uma decisão, nós tomamos uma decisão como comunidade de sermos uma igreja afirmativa, com respeito à identidade sexual e transgeneridade. Então, nós hoje somos uma igreja inclusiva, quer dizer, a gente afirma que as pessoas homossexuais não são pecadoras, não são pervertidas, nós afirmamos isso, né, os reconhecemos na sua dignidade, que não tem nada a ver a identidade sexual com qualquer outro traço de virtude ou de caráter ou de qualquer coisa, e nós os incluímos. Quer dizer, uma pessoa homossexual na nossa igreja tem liberdade, tem capacidade, tem espaço para ser tudo que um heterossexual, por exemplo, é em outras igrejas. Nós não fazemos distinção. Não perguntamos na porta da igreja qual é a sua identidade sexual, né? Uhum. Mas de onde vem essa importância toda à sexualidade das pessoas? Por que isso é um assunto que gira em torno da religião e tem igrejas que abraçam, tem outras que não abraçam? De onde que originou essa discussão toda?
Da sexualidade? Por que isso vira uma pauta? Eu acho assim, muito da religião tem a ver com controle. Né, o controle do adepto, o controle muitas religiões usam esse controle através do medo, através da ameaça, através da culpa. Muito da religião tem a ver com isso. Com culpa, com medo, né? E com controle. Então, se você controla a pulsão mais forte que há no ser humano, que é a pulsão do sexo, e Freud é que diz isso, né? Nossa pulsão sexual é uma das características mais fortes dos seres humanos. Quem tem o controle dessa pulsão sexual tem o controle da pessoa toda. Então, é uma pauta, porque é uma pauta de controle. É uma pauta de controle de pessoas através da sexualidade. E, geralmente, através de homens, né, patriarcal, homens que ditam regras sobre o comportamento sexual de outras pessoas. O lado que argumenta... Tem um lado que argumenta que sim, na Bíblia existem passagens que reprimem esse comportamento. Claro, tem. Então eu queria que tu falasse sobre isso. Dá para encontrar na Bíblia algo que justifique essa rejeição ao homossexual? Existe no livro de Levíticos, por exemplo, há uma inferência no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos principalmente na carta que Paulo escreveu aos Romanos, em que ele fala sobre comportamento sexual e tal. O que muitas pessoas, quando leem a Bíblia, não levam em conta é que tanto lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, como Paulo no Novo Testamento, na carta aos Romanos, ele não estava propriamente... Essas proibições não estavam propriamente ligadas à sexualidade em si. Estavam ligadas à sexualidade atrelada a cultos religiosos. Então, por exemplo, o judeu não podia ter certas práticas sexuais que outras religiões praticavam. Uma delas era, por exemplo, a prostituição cultica, que hoje nem existe isso, né? Nós nem sabemos como era direito. A prostituição cultica, quer dizer, sacerdotisas que eram prostitutas em templos. Então essa proibição existia, né, lá atrás. Mas não tem nada a ver com... Quer dizer, isso a gente chama de um olhar anacrônico para a história. Quer dizer, você está olhando para trás da história e não está levando em conta o contexto histórico, o contexto da época, as percepções da época. E aí eles pinçam esses textos da Bíblia, sem levar em conta, para condenar o que hoje todo mundo vê e sabe que não é um desvio de caráter uma pessoa ser homossexual. Não é uma prática religiosa. Não é que ele é homossexual porque ele é de religião X ou religião Y. Esse é um traço, é uma peculiaridade humana que deve ser respeitada, ponto final. Como que você entrou no mundo da religião? Como que você conheceu Deus? Como é que foi o início dessa tua caminhada? Não, eu tenho uma história muito interessante, porque eu não venho de um lar propriamente religioso. Meu pai foi uma pessoa muito, muito diversa na vida dele. Meu pai é do interior aqui de São Paulo, da região ali de Marília, de Garça. E o pai dele era um fazendeiro de café, burguês abastado. Meu pai estudou num colégio católico interno em Campinas. Foi jogador profissional do Corinthians, mas feriu o joelho.
E ele foi, então, ele optou, ele não quis trabalhar com o pai, optou por ir para a aeronáutica, servir na aeronáutica. Estudou aqui no interior de São Paulo, na escola de cadetes da aeronáutica, e ele foi transferido para Fortaleza, onde ele conheceu minha mãe. Então, meu pai, ele depois foi preso político em 1964. Eu estou dando esse panorama sobre meu pai para dizer o seguinte: meu pai era uma pessoa politizada, não religiosa, agnóstico, criou uma aversão à Igreja Católica, porque foi o colégio interno de padres. Nem sei o que foi que aconteceu, ele nunca me contou se ele, da causa do trauma dele nesse colégio de padres. Então, assim, minha família não era uma família religiosa. Minha mãe era uma católica nominal. E meu pai é agnóstico, ateu até. Eu diria que até ateu ele era. E com tendências de esquerda. E eu me converti, por incrível que pareça, lendo a Bíblia sozinho em casa. Eu tinha uns amigos no colégio que eu discutia religião com eles, discutia por discutir, né? Essa coisa de querer saber e posar de quem sabia alguma coisa. Eu não sabia nada de religião, não sabia nada de Bíblia, coisa nenhuma. E eu discutia com esses amigos que eram protestantes, eram presbiterianos. E uma vez um deles falou assim para mim: Ricardo, você está falando coisas aí, mas eu vejo que você não sabe muito. Que você não lê a Bíblia? Aí me deu uma Bíblia de presente. Botei a Bíblia lá na minha prateleira, nunca li direito. Começava a ler ali no começo da Bíblia, Gênesis, tal, eu logo perdi o interesse, me perdia no relato. Aí uma vez eles me confrontaram e falaram: pô, você está lendo a Bíblia? Eu falei: cara, eu confessei para eles: eu não consigo passar do primeiro, segundo livro da Bíblia, eu já estou perdido, já não entendo mais nada. Aí um deles falou, eram dois amigos meus, um deles falou: por que você não abre no Novo Testamento e lê Mateus? Eu falei: tá bom. Aí comecei a ler o Evangelho de Mateus. E quando chegou no Sermão da Montanha, que é um dos textos mais lindos, né? Inclusive da literatura, não precisa nem ser religioso. É uma obra de arte, o Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu cheguei numa passagem do Evangelho que dizia assim: se esforce por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quando eu li isso, eu falei: isso aqui tem uma nobreza nessa coisa de entrar pelo caminho estreito, quer dizer, não vá pela avenida mais larga, pelo caminho mais fácil. Opte por uma vida que seja mais íntegra, mais verdadeira. E foi assim que Deus entrou na minha vida. Uhum. Eu me converti sozinho na minha casa. Eu morava numa casa porque meu pai tinha sido preso, e eu morava numa casa, eram 6 irmãos, mais meu avô, minha avó, tio, tia, era uma casa lotada de gente, e eu não tinha um lugar assim muito privativo para mim. E eu então fui no banheiro da minha casa, no banheiro lá de casa. Fechei a porta, fechei a tampa do vaso sanitário, e ali eu me ajoelhei, entreguei minha vida para Deus, e eu era adolescente, e desde então nunca mais... Inclusive tatuei no meu braço aqui que 2 estradas divergiam, que é um poema de Robert Frost. 2 estradas divergiram numa árvore amarela, porque a árvore é amarela. E eu entrei pelo caminho menos viajado. E isso tem feito toda a diferença. Qual era o contexto? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 14 anos. Quais eram os dilemas? Por que você acha que essa parte te chamou tanta atenção a esse ponto? Então, eu tinha um pai preso político, né? Meu pai foi preso político na ditadura de 1964.
E para mim era difícil ter meu pai preso nesse contexto, por vários motivos. Primeiro, porque a ditadura criou uma mentalidade que as pessoas que divergiam da ditadura tinham lema, você não é dessa época, mas tinha um lema que dizia assim: Brasil ame ou deixe. Sim. Brasil, esse é o Brasil que vai para frente. Brasil do futuro, Brasil do milagre. Então eles criaram toda uma propaganda política que quem não era a favor da ditadura, que eles não se consideravam ditadores, eles chamavam de revolução. Quem não era a favor era um lixo, eles chamavam de subversivo. Eu tinha um pai subversivo, imagina, adolescente, querendo paquerar com as meninas do parque, da pracinha, e com essa pecha nos meus ombros. Quer dizer, tinha essa pressão. Tinha outra pressão, que o meu pai, que foi expulso da aeronáutica, minha mãe, quando o papai foi preso, estava grávida de 2 filhos, grávida de gêmeos. Uma das crianças morreu. Nós fomos morar nessa casa com meu avô e minha avó, lá no Ceará, lá em Fortaleza, no Ceará. E aí tinha toda a pressão econômica, né? Quer dizer, eu vivi o quê? Minha avó era uma merendeira de escola primária, na época do elementar. Ela fazia merenda, era uma mulher que trabalhava na merendeira, não era uma pessoa rica. Meu avô era um senhor aposentado, que era vendedor de tecidos. E aí tinha essa pressão econômica, quer dizer, eu não tinha o que os outros meninos tinham. Eu ia para a praia lá em Fortaleza, ia de ônibus, ida e volta, com passe escolar, que tinha um passe que era passe escolar. Eu ia de ônibus e eu me lembro que uma vez na praia, que eu e meu irmão, que eu tenho um irmão 1 ano mais novo do que eu, a gente ia para a beira da praia lá, jogar bola, brincar, tomar banho de mar, e voltava no ônibus às 2 horas da tarde, sol do Ceará, grudento de sal e aquela suor. E eu me lembro que eu, uma vez na praia, pensei assim comigo mesmo: um dia eu ainda vou ser rico o suficiente para comprar uma Coca-Cola e beber Coca-Cola na praia. Olha como era a minha situação. Então essas pressões todas de você escolher o caminho largo e ter um pai que escolheu o caminho estreito, quando eu li isso no Evangelho, foi um impacto na minha vida de uma forma que me transformou. Eu falei, essa é a opção de vida. E essa é a opção de vida que Jesus propõe, que é ética, né? É íntegra, é viver de uma maneira tal que, inclusive eu preguei na igreja domingo passado agora, viva de tal maneira que se você estiver andando no viaduto do Anhangabaú, lotado de gente, e alguém gritar canalha, você não tenha que olhar para trás, porque você não vai sentir que aquela pessoa está falando com você. Esse é o jeito que a gente tem que viver. Mas como que vive assim? Hã? Como que faz para viver assim? Então nós temos os valores do Evangelho, e são valores. O Evangelho, quer dizer, a pregação de Jesus é uma pregação muito mais no campo da ética do que do campo da religião. Porque Jesus não era quer dizer, ele frequentava a sinagoga, porque ele era judeu, ele cumpria os ritos do judaísmo, mas a proposta do caminho dele não foi uma proposta religiosa, foi uma proposta de vida. Como você vai viver? Como você vai enfrentar a vida? Como que você enfrenta os percalços da vida? As dificuldades da vida? Como que você enfrenta? Com quais valores? Vou usar até essa expressão. Armado com o quê você vai enfrentar a vida? E aí a mensagem do Evangelho é nos dar condições de enfrentar a vida
com tudo que ela tem, de bom e de ruim. Que a vida não é tudo bom, porque senão aqui seria um céu, seria um paraíso, seria um nirvana, mas também não é tudo ruim, porque senão seria um inferno. A vida é esse conjunto de imprevistos, acidentes, sorte, confluências, coincidências, que fazem com que a nossa vida seja traspassada por tragédias e por coisas maravilhosas. Então, nós somos todos afetados por tragédias, por dores, e somos afetados também por coisas boas. Como que eu vou reagir quando surgir a tragédia? E como que eu vou me comportar quando eu tiver coisas boas na minha mão? Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu lido com a minha sorte? Eu não escolhi nascer onde eu nasci. Eu não escolhi ter a cor da pele que eu tenho. Isso me foi dado. Eu quando nasci, eu já havia uma história. Eu não nasci num papel branco, numa página de papel em branco. Quando eu nasci, a história estava rolando. Já havia Segunda Guerra Mundial. Quando eu nasci, no ano que eu nasci, o Getúlio Vargas se suicidou. O Brasil estava para pegar fogo. Eu nasci com uma história. Meu pai tinha uma história, minha mãe tinha uma história, meus avós tinham uma história. Eu não escolhi ser o que eu sou. Agora, a pergunta não é se eu tenho ou não tenho privilégios. Claro que eu tenho. Como que eu lido com os meus privilégios? Como? Eu não escolhi muitas coisas que me aconteceram que foram ruins, que foram trágicas, foram doloridas. Como que eu reagi? E a proposta do Evangelho é nos capacitar, nos ajudar a enfrentar essas condições que a vida oferece. Vem para nós. A proposta de Jesus é um estilo de vida. Venha e siga-me. Era isso que Jesus dizia. Siga-me no sentido não de andar com ele para cima e para baixo. Siga-me no sentido de veja se o que eu estou propondo faz sentido. E se eu estou propondo esse caminho estreito é um caminho melhor do que o caminho largo. Porque o caminho largo, qual é o problema do caminho largo? É que cabem todos os patifes, todos os vigaristas, todos os charlatões, todos os embusteiros, cabem nesse caminho largo. O caminho estreito é aquele que poucos entram porque demanda de nós escolhas que são muitas vezes doloridas, muitas vezes nos trazem prejuízos, né? Porque eu escolhi um caminho da integridade. Eu podia ser um bandoleiro, mas eu não quero ser. Então, a proposta de Jesus é essa. De a gente andar por um caminho que reflita nesse caminho a beleza, a integridade, a doçura, a gentileza. Como que isso aplica na prática? Como que uma pessoa agora que nunca ouviu falar sobre Jesus ou já ouviu falar, mas não entende o que ele está falando, quando você explica assim, como é que se aplica isso na vida, nas dificuldades? Você falou que como eu vou reagir às coisas do mundo, mas como que eu vou reagir? Como é que eu vou reagir? Como é que se reage? Você sabe que às vezes eu penso que a vida da gente, ela é um recalibrar constante. É como um computador de bordo de um avião que está voando a 10 quilômetros de altura, 800 quilômetros por hora, ventos, e o computador de bordo vai recalibrando a rota a cada instante. A vida, não há receita prévia para as escolhas na vida. Quem dá receita para as escolhas e para o sentido e como que o como
tá vendendo curso barato. É coach barateiro. Porque não há... Veja bem, cada pessoa vai reagir às questões da vida de uma maneira diferente. Porque nós somos únicos. Cada um de nós é único. Até os meus irmãos, que viveram comigo debaixo do mesmo teto, não reagem à vida da mesma maneira. Porque eles não foram traumatizados como eu fui traumatizado. Eles não foram enriquecidos como eu fui enriquecido. Eles não tiveram contato com as pessoas que eu tive contato. Você vai reagir às questões da vida da sua maneira. Eu não tenho receita para você. Então tem até aquele provérbio, né, em espanhol: não há caminho se faça ao caminhar, né? Não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Uhum. Agora, são os meus valores, o que os gregos lá na antiguidade chamavam de virtude. São os valores que vão a cada minuto, nesse recalibrar de rota, me ajudar a tomar decisões corretas. Decisões que não prejudiquem o próximo. Decisões que, a longo prazo, não tenham consequências desastrosas. A longo prazo. Eu tenho também me preocupar com isso. Por exemplo, eu sou avô. Então eu tenho que me preocupar que as decisões que eu tomei na minha vida e tomo na minha vida, de alguma maneira não prejudiquem a vida dos meus netos. Porque eles um dia vão se referenciar a mim e vão fazer um podcast em que eles vão perguntar: e o seu avô? E aí eles vão... Qual a memória que eles vão ter? Isso a gente chama de legado, que é a diferença de herança. Não vou deixar nada de herança porque eu não tenho dinheiro. Não sou rico. Não tenho o que deixar para eles. Mas eu posso deixar um legado. E o legado é o quê? É aquilo que inspira. É aquilo que, quando eu me lembro, eu digo: caramba, eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar. Então, por exemplo, no Brasil, nós tivemos toda essa turbulência política da extrema-direita e tal. E muitas vezes, os meus posicionamentos políticos eram em honra do meu pai. Cada vez que eu tomei um posicionamento político, quando nós marchamos, nós fizemos uma marcha pelo Capão Redondo, pela democracia, pelo voto, né, aquela incerteza que o Brasil viveu nessa última eleição, eu senti o meu pai aqui, ó, respirando no meu ombro. Porque o legado dele, que o meu pai dizia, melhor é viver do jeito que eu estou vivendo do que ser complacente, ser parceiro desses ditadores carniceiros, malvados que estão aí. Então, assim, isso é legado. E cada um de nós reage. Eu não tenho fórmula para você, mas eu posso lhe ajudar a lhe dar valores. Eu posso lhe ajudar a você entender os valores. E aí, munido desses valores, revestido desses valores, você enfrentar a vida do jeito que ela aparecer. O seu pai foi solto depois? Como é que terminou a história do seu pai? Então, meu pai, olha, interessante. Meu pai, jogador de futebol, foi militar da aeronáutica, filho de um fazendeiro do interior de São Paulo, casado com uma mulher cearense. Ele foi expulso da aeronáutica. E aí, expulso da aeronáutica, ele se matriculou na faculdade, se licenciou em História e gastou o resto da vida dele como professor de 2º grau, dando aula de História. Pobre. Meu pai foi um homem pobre a vida toda. O primeiro carro que nós tivemos na nossa família, eu já tinha 20 anos de idade. Ele dava aula
andando rodando de colégio em colégio de ônibus. Saía às 6 horas da manhã, voltava para casa 20 para as 11, toda noite. Foi um homem de uma integridade, de uma beleza, e não era religioso. Ele foi preso Ele já era professor quando ele foi preso? Não, quando ele foi preso, ele era militar. Ah, tá. Mas aí ele foi solto depois de um tempo? Como é que ele foi solto. Ele foi preso em Fortaleza. Foi transferido para a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Incomunicável. Minha mãe grávida, de gêmeos. Um menino e uma menina. A menina morreu 3 dias depois do parto. Olha a tragédia. 3 dias depois do parto. Meu pai incomunicável na base aérea do Galeão. Ficou lá uns 5, 6 meses. Aí foi transferido de volta para Fortaleza. Ficou preso na base aérea de Fortaleza. Aí quando foi que nós tivemos a oportunidade de visitá-lo? Quando ele voltou para Fortaleza. E aí ele ficou preso lá um tempo. Não me lembro, 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouco. É 1 ano e meio que ele ficou preso. E aí ele foi julgado. Ele foi julgado em 2 tribunais. Num tribunal civil por insurreição à ordem pública. Que havia no Brasil uma lei de segurança nacional. E essa lei de segurança nacional dizia que ele não podia ter feito aquilo porque era uma subversão da ordem pública. O que foi que ele fez? Ele no quartel, ou na base aérea, né, que é o quartel da aeronáutica, não chama de quartel, né, chama-se de base. Na base aérea, ele e vários outros oficiais, sargentos e outros militares, cabos, soldados, se insurgiram contra a ditadura, a favor do João Goulart, que era o presidente eleito democraticamente. E nessa insurreição ele foi preso. Então ele foi julgado, depois que ele foi solto, né? Ele foi solto para ser julgado. Ele foi julgado num tribunal civil por insurreição da ordem e num tribunal militar por motim. Porque na hierarquia militar, motim é quando os soldados se levantam contra o comando. Uhum. E engraçado, ele foi inocentado nos 2. Foi considerado inocente em 2 tribunais. Porque a defesa do meu pai era que ele, como militar, tinha jurado lealdade à Constituição. Então, eu sou um militar. Então, como militar, eu tenho implícito que eu jurei à Constituição. A Constituição estava sendo rasgada. E eu me levanto contra aqueles que estão rasgando a Constituição, eu não estou errado. Errados estavam os que rasgaram a Constituição. Uhum. E ele foi considerado inocente. Mas ele continuou expulso da aeronáutica. Por quê? Porque em 1968 veio o AI-5, dezembro de 1968, o ato institucional número 5, que anulava todas as sentenças dos tribunais. Valia aquilo que o decreto do AI-5 implementava. Então ele continuou expulso. E aí ele foi ser vendedor, ele vendia porta em porta, produtos da Philco, produtos de luz e de iluminação, poste de luz, vendendo lâmpada, essa coisa da Philco, e fazendo faculdade. E aí foi quando ele se formou e foi ser professor em escolas particulares. Uhum. Então deu para viver uma vida normal depois desse trauma, assim, as coisas se organizaram bem depois disso? Não. Não. Se organizaram, vírgula, né? Ninguém tem ideia do que a tortura produz no coração de um homem. Ninguém tem ideia
do estrago que uma prisão injusta produz numa família. Ninguém tem ideia da repercussão através dos anos de uma injustiça política. Que meu pai não foi bandido, meu pai nunca roubou nada, meu pai não era crime, não estava inciso no Código Penal. A questão dele era política. Meu pai é um homem correto, um homem compassivo, um homem que queria justiça social para o Brasil, reforma agrária. E aí você me pergunta, as coisas se ajustaram? Não. Eu vou te falar uma coisa. Primeira vez, quando o papai voltou da base aérea do Galeão para Fortaleza, quer dizer, ele foi transferido do estado de incomunicável para a base em que ele podia receber visitas. E ele ficou preso na base. Não era uma cadeia, porque a base, os militares não ficam em cadeias. Quando um militar é preso, ele fica num quartel, dentro de um quarto, né, um quarto, não é uma cela, tipo cela de cadeia. Então ele estava preso dentro desse quarto. E eu, minha mãe e meu irmão fomos visitar o papai. E eu lembro que o soldado abriu a porta, né, para ele, e ele estava lá no fim do corredor assim, e ele saiu era um corredor muito longo, ele saiu do quarto, né, da cela, ficou no corredor, e nós dois, eu e meu irmão, saímos correndo na direção dele, né, para abraçá-lo, porque a gente era adolescente, abraçá-lo, e ele se ajoelhou para receber o nosso abraço, nos abraçou, e ele estava chorando. Cabeça raspada, ele chorando, e foi a primeira vez que vi meu pai chorar. E eu olhei nos olhos dele, e a primeira reação que eu tive foi: roubaram a alma do meu pai. Essa frase ecoou no meu coração. Roubaram a alma do meu pai. Depois desse... Porque até o papai ser preso, nossa família era uma família. Não tinha televisão, nós não tínhamos televisão em casa. A minha mãe lia pra gente. Minha mãe leu toda a obra de Monteiro Lobato pra gente dormir, antes de dormir. Sentava na beira da cama, eu e meu irmão, minhas irmãs no outro quarto, e ela lia pra gente as obras de Monteiro Lobato. Estou dizendo isso para dizer assim, a nossa família era uma família agregada. A prisão do papai desagregou nossa família. Por quê? Porque nós não tínhamos mais lar. Eu fui morar na casa do meu avô e da minha avó. Meu pai agora vivia do sogro e da sogra, idosos, porque ele não tinha condição de sustentar 6 filhos. E meu pai nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. A nossa família se desagregou completamente. Então eu tenho traumas, ainda hoje, de lembrar, por exemplo, que eu não tinha privacidade. A gente morava numa casa de vila, que era sala, uma salinha pequena, um quarto, uma cozinha, um banheiro pequeno e uma edícula que era quase que o tamanho de uma despensa. Isso era a casa, pequenininha. Morava meu avô, minha avó, um tio, uma tia e o que chama lá no Nordeste de irmã de criação. Chegou minha mãe com 6 filhos. Eu passei toda a minha adolescência dormindo na sala numa rede, que essa é a vantagem do Ceará. A gente dorme de rede. Você sabe o que é dormir numa rede, numa sala? Eu vou te dizer o que é. Você é a última pessoa a dormir todas as noites e você é a primeira pessoa a acordar todo dia de manhã. A última pessoa a dormir, porque você só dorme quando a casa, todo mundo se ajeita.
Então ficavam as redes traçadas na sala e a minha era lá. Tinha lá o meu lugarzinho lá que eu armava a minha rede. Aí eu dormia. E aí quando o dia começa no outro dia de manhã, tira a rede. Eu era o primeiro, nós éramos as crianças, os primeiros a desarmar a rede. Então eu, adolescente, todo adolescente precisa de privacidade, eu não tinha privacidade. Por isso é que eu falei para você, a minha conversão precisou acontecer dentro de um banheiro com a tampa do vaso sanitário fechada. E depois que você leu essa passagem que fez você entender a mensagem, né, da religião, por que você decidiu dedicar a sua vida a isso? Olha, não tem explicação. A vocação ministerial, uma vocação de ser pastor, é uma interpelação divina que toca o coração, que eu não sei explicar, eu não sei dizer por quê. Porque eu estava na faculdade secular, eu estava estudando administração de empresas. Eu não estava me preparando para ser pastor. E eu me lembro que era noite, a gente estava numa reunião, uma reunião de estudantes universitários, e eu sentado, eu já tinha me convertido, já era cristão. E eu olhei assim o mar, a distância, e veio aquela coisa na minha alma. Eu vou dedicar minha vida a andar com Cristo, a fazer o nome dele conhecido, a propalar as suas verdades para o mundo. Essa vai ser a minha caminhada. É um caminho estreito. Por quê? Como? Não tem explicação. É como se fosse... Alguém chama que... tem em inglês, eu ouvi essa expressão essa semana, que é mais bonita em inglês do que em português. Não porque lure. Lure é isca, mas é isca no sentido não da isca do pescador. É aquela sedução, sabe, aquela coisa que você sente que você foi seduzido por um amor e por um chamado. Isso é vocação, mas não tem explicação não. Acontece por cada um. E qual é o primeiro passo depois que você entende que a sua vocação é essa? Não, eu fui fazer seminário. Eu estudei no seminário, né? Eu terminei minha faculdade de administração de empresas. E aí eu fiz seminário nos Estados Unidos, estudei no seminário para me preparar teologicamente, estudar a Bíblia de uma maneira mais ampla, mais compreensiva, ler autores. E depois do seminário eu então fui ordenado pastor numa igreja, me reconheceram como pastor e eu fui ordenado pastor. Quando que você começou a perceber que tinha algumas coisas na religião que não conversavam contigo? Também um caminho, sabia? Eu não sei determinar exatamente. Mas algumas coisas, por exemplo, quando eu comecei a perceber que certos discursos não faziam conexão com a vida real das pessoas. Porque uma coisa é você falar em tese. Você falar teoricamente. Não, teoricamente, né? Tem até uma historinha, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Diz que no pântano as serpentes estavam matando muitos sapos. As serpentes estavam estavam envenenando os sapos, matando os sapos, comendo os sapos. E o líder dos sapos foi da saparia, né? O líder dos sapos foi conversar com a coruja. Disse: Dona Coruja, as serpentes estão nos atacando, tem muita cobra nos atacando, o pântano está muito cheio de cobras, e eu queria que a senhora nos ajudasse a entender como é que a gente faz para sair desse problema. E aí a coruja, com aquela sabedoria corujal dela, ela disse: olha, a melhor maneira de escapar das serpentes é voando. O sapo falou: como? Eu nunca pensei nisso. Voltou lá para os sapos e falou: olha, a coruja falou pra gente que a melhor maneira da gente escapar das cobras que estão nos picando é a gente voar.
Aí ficaram todos ali em cima das folhas, dos ramos, e as serpentes vieram e eles tentaram voar e ninguém voou. Aí o líder dos sapos voltou à coruja e disse: Dona Coruja, a senhora mandou a gente voar e ninguém conseguiu. Ela falou: não. Teoricamente, essa é a melhor opção. Mas entre a teoria e a prática, tem um enorme abismo. Uhum. Como é que eu comecei a perceber? Que alguns discursos, eles não privilegiavam todas as pessoas, por exemplo. Eu, quando me levanto no púlpito da minha igreja, eu tenho que considerar todas as pessoas que estão ali. A mãe de uma criança que tem paralisia cerebral está lá presente. Uma jovem senhora que é paralítica e anda em cadeira de rodas. O outro que tem hipertensão. O outro que é cego. Na nossa igreja nós temos uma pessoa cega. Então eu não posso falar teoricamente sem contemplar todas essas pessoas, porque senão eu estou pregando uma mensagem seletiva para um grupo e desprezando o outro. E muitas vezes desprezando o grupo mais carente, que mais precisa, que se tornou a religião, principalmente aqui no Brasil. Um discurso que privilegia um grupo que já é abastado, que já é um grupo privilegiado. E aí quando os outros reclamam e dizem: pô, mas e eu? Aí a resposta da coruja: não, teoricamente isso vale para todo mundo. Não, teoricamente. Então essa distância entre o discurso e a existência real fez com que eu começasse a rever certas e determinadas afirmações. Eu não posso afirmar nada em nome de Deus, por Jesus Cristo, se eu não pensar, se eu não considerar as realidades mais diferentes e distintas que estão no meu auditório. E não só no meu auditório, na cidade de São Paulo. Eu não posso falar: Deus vai abençoar você e Deus tem coisas boas para você, quando eu sei que tem milhares de pessoas dormindo debaixo de viadutos. Tem gente sem casa. Tem crianças que moram em favelas na beira de córregos que não são mais córregos. São esgotos a céu aberto. Eu não posso falar para um grupo de pequenos burgueses ou de classe média e dizer: e aquele outro lá? E aquele pessoal lá? Não, aquele pessoal lá, teoricamente, eles é que tem que se virar com Deus. Não pode ser assim. Como uma história que eu li, que é verdadeira, da Segunda Guerra Mundial, que os alemães estavam soltando bombas em cima de Londres, estavam bombardeando Londres, e um grupo de religiosos e evangélicos estava orando, pedindo a Deus para que as bombas não caíssem em cima deles. Nós caindo, jogando bomba em cima de Londres, então vamos orar para não cair em cima da nossa cabeça. Aí alguém falou assim, uma história verdadeira, que eu li num livro da Segunda Guerra Mundial. Falou para eles assim: mas espera um instantinho, vocês estão pedindo para que bombas não caiam na cabeça de vocês? E no vizinho? E na rua da frente? Aí o que eles disseram? Eles que orem para que Deus empurre as bombas para mais para frente. Essa é uma lógica totalmente egocêntrica, egoísta, da percepção do agir de Deus na humanidade. Deus não pode ser um Deus seletivo. Deus não pode ser um Deus que abençoa um grupo aqui. Esse é um Deus tribal, né? Esse é o Deus do Antigo Testamento, das religiões mais primitivas, que fazia chover no meu cercado. Só no meu cercado. Que só fazia o meu gado ser leiteiro de muitos litros de leite. Que só fazia a minha família ser abençoada. E os outros? Esse é um Deus paroquial, é um Deus tribal, quer dizer, é um Deus que só serve a nós. Uhum.
E Jesus veio para mostrar exatamente o contrário. Que Deus é o Deus que faz o seu sol brilhar sobre todos e a sua chuva cair sobre todos. Em outras palavras, Deus está preocupado com a humanidade, não é com um grupo, não é com um segmento, não é com uma igreja, não é com uma religião, é com a humanidade, com todos. Cara, nós estamos hoje aqui fazendo esse podcast e está havendo uma carnificina em Gaza. Real, não é uma coisa... porque às vezes as coisas quando estão a quilômetros de distância, a gente não considera bombas caindo em hospitais, matando gente dentro de um hospital. E eu tenho que considerar isso no meu discurso. Se eu não levar isso em conta na minha prática, no meu discurso, eu estou falando de um Deus paroquial. Eu estou falando de um Deus tribal. Eu não estou falando de um Deus que abençoa a minha vida e deixa uma criança ser estraçalhada por um míssil. Entendeu? Mas por que ele deixa? Isso está acontecendo agora. Não é que ele deixa. Não é que ele deixa. É que o mundo está organizado de tal maneira que isso acontece não por responsabilidade de Deus. Porque Deus não é gerente do mundo. Deus entregou o mundo e a responsabilidade do mundo nas nossas mãos. Não é que Deus deixa, é que a humanidade está fazendo. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os seres humanos. O córrego virou esgoto, não foi porque Deus deixou. Não foi porque Deus deixou. O trânsito em São Paulo tá impossível de se andar, não é porque Deus deixou. É porque nós organizamos essa cidade, nós organizamos a nossa sociedade, nós organizamos a nossa economia de tal maneira que gera miséria, degradação do meio ambiente, exclusão social, racismo. Não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Mas como é que uma pessoa consegue lidar com as tragédias do mundo de uma maneira justa ou razoável? Porque no conto que você, na história que você contou, eu imagino, a pessoa está num momento de tamanha apreensão que ela acaba sempre pensando nela. Quando o bicho pega, a pessoa pensa nela. É muito difícil ela orar pelos outros quando ela está numa situação dessas. Como que a pessoa, sabendo das tragédias do mundo ou sabendo das suas próprias tragédias, consegue manter o coração no lugar e ter esse pensamento mais razoável? O nome disso chama-se compaixão. Compaixão. E a palavra compaixão vem de duas raízes. Com, junto, e paixão, sofrimento. Compaixão é a capacidade humana de sofrer a dor do outro. Deixar que a dor do mundo doa em mim. Isso é compaixão. E para ter compaixão, não é preciso que eu passe fome. Eu posso ser uma pessoa compassiva sem nunca ter passado fome. Eu posso ser uma pessoa que tem compaixão sem ser negro. Tenho uma pele branca. Mas eu posso ter compaixão. A sorte e a vida de pessoas que sofreram escravidão, exclusão, desmerecimento, como os negros sofreram no Brasil. Foram escravizados. E eu acho que isso aí é o grande desafio da humanidade, sabia? É quando o bicho pega, eu não me trancar em mim, e quando o bicho pega, eu dizer o seguinte: eu vou dividir com aquele que não tem também. Isso nos torna diferente dos animais, que só estocam para si. Isso nos torna diferente da lei da sobrevivência do mais forte. Eu gosto de fazer uma comparação assim. É como um jogo de cartas. Imagina uma mesa com um jogo de cartas. Alguns recebem uma mão boa e outros recebem uma mão ruim. No jogo de cartas, assim é a vida.
Nem todo mundo recebeu um ás. Tem um que recebeu um 3, outro recebeu um 4. Um recebeu uma rainha, um recebeu um valete. O jogo de cartas distribuiu as cartas diferentemente. No jogo de cartas, quem tem a carta maior é o vencedor, dando em si os outros. Na vida não deve ser assim. Eu recebi uma carta melhor. Você recebeu uma carta ruim. Eu tenho dever ético, moral, de não usufruir essa carta sozinho, mas dividir com aquele que não tem. Por isso é que as sociedades, elas se organizam também nessas redes de proteção aos indefesos. Por isso é que, por exemplo, parte do orçamento da União vai para tentar, num país como o Brasil, muito mal, mas em tese, né? Tentar corrigir ou tentar trazer uma pessoa que nasceu com uma deficiência genética. Criar calçadas adaptáveis a essa pessoa. Por que eu tenho que criar uma calçada que seja adaptável a essas pessoas? Porque eu estou tentando dizer a essas pessoas que nós nos importamos com ela. E o contrário disso é o fascismo, é o nazismo. No nazismo, eles não mataram só judeus. No nazismo, eles matavam pessoas com deficiências. Porque a lógica deles era a seguinte: por que que o Estado tem que gastar dinheiro com pessoas que não são produtivas? Tinha um asilo de pessoas com deficiência mental lá na Alemanha que era um matadouro. Pessoa que tivesse uma deficiência mental, uma esquizofrenia, uma coisa, ia lá e eles matavam. Porque a tese era essa. Então o oposto do nazismo é dizer o seguinte: não, nós não vamos matar as pessoas que têm deficiência. Nós vamos procurar dar a essas pessoas determinados privilégios que uma pessoa normal não tem. Por isso que tem uma vaga para a pessoa com deficiência. Por que você pode ir num shopping e tem lá a vaga de pessoa com deficiência? Mas por que você pode perguntar? Por quê? Que privilégio é esse? Não é privilégio. É dar a essa pessoa a oportunidade de se aproximar um pouco dos privilégios que eu tenho. Por que é tão difícil atingir esses ideais que Jesus nos passou? Porque é uma força que você tem que fazer consciente para sempre colocar no lugar o coração, né? Por que é tão difícil chegar lá? Porque o outro caminho é mais fácil. O outro caminho é mais fácil. Parece ser mais fácil e melhor. Mas ele é um caminho de morte. Ele é um caminho, quer dizer, uma sociedade em que ninguém estende a mão para o outro, em que ninguém é compassivo com o outro, em que cada um defende o seu. É uma sociedade triste, nos desumaniza. Mas o processo de humanização, o processo de humanização, ele é difícil, porque tudo aquilo que vale a pena é difícil. É difícil. Você quer aprender a tocar violão? Deixa eu te falar. Os primeiros dias vão ser muito difíceis. Vão doer nos dedos. Até criar o calo. Até você ter o ritmo, a coordenação. É muito difícil. Quer aprender a dirigir? Os primeiros dias vão ser muito difíceis. Você quer aprender a falar inglês? Você vai cometer muitos erros. Você vai ser risível. As pessoas vão rir de você. Mas o oposto, a gente tem que sempre pensar no oposto. Qual é o oposto? O oposto é deitar debaixo de uma rede, ou numa rede debaixo de um coqueiro e beber água de coco o dia todo? Tá, uma opção. Mas sabe qual é o problema disso aí?
gera tédio. Pessoas entediadas, pessoas que não têm sentido de viver. E sabe qual é o resultado de uma pessoa que não tem sentido de viver, não tem rumo, não tem ideal, não tem nada para viver? Entra nas drogas, porque não tem razão para viver. Entra na criminalidade, é o tédio. O tédio é a pior opção que o ser humano tem. O desafio de viver pode parecer difícil, e é difícil. Mas o oposto disso aí é trágico. Muito trágico. E nós estamos vendo isso, por exemplo, em sociedades abastadas. Sociedades que... países mais ricos. Taxa de suicídio lá em cima. Estados Unidos estão imersos em droga para todo lado. Metanfetamina matando as pessoas pelas ruas dos Estados Unidos. É uma coisa... A tragédia das drogas nos Estados Unidos hoje é uma das maiores que se tem notícia na história da humanidade. Tédio. Uma sociedade entediada. Uma sociedade que se enclausurou em si mesma. Um país que se tornou tão poderoso e tão rico que ele não conhece, não sabe. Se for um americano, ele acha que a capital do Brasil ainda é Buenos Aires. Não conhece nada. O orar e vigiar tem a ver com isso? Orar e vigiar tem a ver com isso mesmo. Orar no sentido de que eu tenho Deus como referência da minha vida, e o vigiar no sentido de que eu tenho um compromisso horizontal com o meu próximo e com a vida, com a existência. Uhum. Então, são dois eixos. O orar é o vertical, é a minha conexão com o transcendente, é a minha conexão com aquilo que está além de mim mesmo, e o meu horizontal, que é a minha conexão com o meu semelhante. O orar é uma conexão com o outro diferente de mim, que é Deus, e o vigiar é a minha conexão com o próximo, que é igual a mim, o meu semelhante. Eu achava que o vigiar tinha a ver com os seus próprios demônios internos, de estar vigiando o que está acontecendo internamente em você, para você não cair nesses lugares de tédio, de promiscuidade, do caminho mais fácil. Eu achei que tinha a ver mais por aí. Não sentido. Então. Pode ser? Pode ser. Mas é porque eu estendi o conceito do vigiar, né? Uhum. Porque os meus demônios internos, eu tenho que vigiar, porque os meus demônios internos vão conspirar para que eu não tenha um compromisso horizontal com a vida. Uhum. Né? Uhum. Esse é um conceito mais elevado da ideia de pecado. Né? Pecado não como uma transgressão a uma ordem, a uma lei. Mas o pecado, quer dizer, vigiar e não peque. Eu não vou pecar por quê? O que é pecado? Pecado é aquilo que me desconecta da vida e que faz o outro se desconectar da vida. Pecado é aquilo que é antivida. Tudo que é antivida é pecado. Tudo que produz morte é demoníaco, na sua essência. Né? Uhum. Porque não está produzindo vida, não está produzindo beleza, não está produzindo um mundo em que as pessoas se respeitam, se admiram. Aí, ao longo da tua vida na religião, você foi saindo de certas visões e igrejas até chegar na que você está hoje? Como é que foi esse caminho todo? Não foi saindo. Eu acho que foi um caminho dialético. Quer dizer, eu pego uma ideia. A dialética tem isso, né? Você tem a tese, a antítese, e você faz uma síntese. Então, o caminho dialético é esse, né? Eu pego uma ideia sua, que se contrapõe à minha ideia, e aí a sua ideia com a minha ideia, eu crio uma síntese, eu crio uma nova ideia, que passa a ser uma nova tese. E aí, nesse caminho, a gente vai... Uhum. Então, assim, eu não digo que saí. Eu digo que eu subi nos ombros de gigantes para ver mais longe. Quer dizer, eu tenho referências na minha vida. Martin Luther King,
Madre Teresa de Calcutá, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Martin Luther King, Dorothy Stang, Gustavo Gutierrez. Eu tenho referências na minha vida que, ao ler isso aí tudo, eu fiz como se fosse um caldeirão, mexi isso tudo, e disso tudo vai surgindo uma espiritualidade que vai fazendo sentido para mim. Tem que fazer sentido para mim. Eu não posso ter aquilo que em psicologia eles chamam de dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é aquilo que você ouve, mas você não aceita, porque você já tinha uma ideia formada e tudo aquilo que você está recebendo, você está jogando de lado. Isso chama-se dissonância cognitiva. Quer dizer, quando você fala para mim uma coisa, eu nem ouço você, porque eu já tenho o meu. Então, se você trouxer uma coisa nova para mim, eu jogo de lado. Isso chama-se dissonância cognitiva. Não, diálogo é exatamente isso. É ouvir e falar. Vamos conversar. Faz sentido? Se fizer sentido, por que eu não abraço? Não, porque eu sou um anarquista, eu sou um católico romano. Não, porque eu sou, sei lá, comunista, eu sou americanófilo. Então eu não aceito. Não, por que não? Se faz sentido, se fizer sentido, venha de onde vier. Aquilo que faz sentido para mim, eu tenho a obrigação de trabalhar aquilo dentro de mim e criar uma síntese a partir daquilo que eu também já sabia. Então eu crio novos. Então eu não tenho assim essa arrogância de achar que eu tenho uma espiritualidade única, que eu tenho um conceito que eu criei e que eu estou provocando, que nasceu e veio de um download celestial na minha cabeça. Não, eu subi no ombro de gigantes para olhar mais longe. E eu reconheço que a contribuição de muita gente, inclusive ateus, religiosos, judeus, que eu li, fez sentido, e eu falei para mim mesmo, por que não? Abraço isso. Se é verdade, venha de onde vier, né? Esse movimento de criar essas sínteses novas, ela foi a base de briga lá dentro? Você teve muita rejeição, teve muita discussão, ou foi um caminho mais solitário, assim, calmo? Cara, eu vou te falar uma coisa. O mundo evangélico brasileiro é fundamentalista, é literalista, dogmático, intransigente. Tanto de pedrada que eu levei, o tanto de xingamento, filho do demônio, apóstata, você vai dançar com o diabo no inferno, você está conduzindo pessoas para o inferno. Por quê? Porque eu disse na nossa comunidade um dia que, depois de uma reunião que nós tivemos entre os pastores, nós íamos abrir o jogo. E abrir o jogo era sair do armário. Nós não íamos ser uma igreja que ia se fazer de inocente. Nós íamos afirmar a questão da homossexualidade, da transgeneridade. O que eu sofri, o que nós sofremos, que os pastores e pastoras da nossa igreja sofreram, não está no gibi. Inclusive economicamente. Tivemos perdas financeiras enormes, enormes. Essa foi a tua primeira briga dentro da... Não, quer dizer, eu diria assim, muitas questões que a gente levantou na igreja, elas foram
rigidamente contestadas pelo mundo evangélico convencional. Né? O que está aí, o que está na televisão, o que está em cada esquina, que na outra esquina. Por exemplo, a gente não tem uma percepção de que as pessoas nasceram em pecado, de que as pessoas são naturalmente, inerentemente pecaminosas, que são entortadas ou entorpecidas pelo pecado de Adão. Nós não temos essa visão. E as igrejas evangélicas, na sua grande maioria, acreditam nisso, que eles chamam de pecado original. Você é herdeiro do pecado de Adão, você foi manchado pelo pecado de Adão, você foi danificado pelo pecado de Adão, você é culpado pelo pecado de Adão e você vai para o inferno por causa do pecado de Adão. Por isso você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, para poder sair do pecado de Adão e ir para o céu. Nós não pregamos assim. Nós, na nossa igreja, não dizemos que a humanidade toda é boa, como dizia Rousseau, né? A tábula rasa, a ideia de Rousseau da tábula rasa, que ele dizia, né? Que ele dizia do bom indígena, que as pessoas nascem boas e a sociedade que as corrompe. Não. Nós nascemos, como dizia Carl Gustav Jung, com luzes e sombras. Todos nós. Nós temos luzes e sombras. Nós temos demônios e anjos. Nós somos, ao mesmo tempo, divinos e animalescos. Nós somos predatórios e somos bons, benignos. Juntos. Caminham dentro de nós essas duas tendências, né? Estão dentro da gente. Eu acredito assim. Então eu não olho para você como um pecador que, se você não for para a minha igreja, você vai para o inferno. Eu olho para você como uma pessoa que tem traços de bondade, traços de maldade. E o que é que eu procuro na pregação do Evangelho? Eu procuro mostrar às pessoas que elas não precisam ser presas às suas sombras. Elas podem brilhar. Elas têm coisas boas. E que Jesus e Deus estão apostando que é possível brilhar. É possível a gente ser luz. E tem um texto na Bíblia que eu acho muito lindo, que falando de Jesus, diz assim: ele não terminará de quebrar a cana que está trincada e não apagará o pavio que fumega. E eu, como sou do Ceará, eu lembro sempre assim, uma lamparina, pense numa lamparina que tem um pavio que está quase apagando, está saindo uma fumacinha, mas ainda tem ali uma brasinha ali no pavio que não apagou de vez. A Bíblia diz assim: ele não terminará de apagar esse pavio, mas ele fará com que esse pavio volte a acender. Então eu acredito num Deus que aposta nas pessoas, aposta na nossa capacidade de ouvi-lo, de ser sensíveis às emanações do seu amor e brilharem, e serem diferentes, e mudarem de rumo, e mudarem de destino. Ninguém precisa ser preso ao destino. Ninguém tem que viver refém do passado. Porque veja bem, o futuro é incerto. Tudo pode acontecer. O presente está acontecendo o tempo todo. Mas o passado está lá, meu amigo. Que foi. O passado está cristalizado. Qual é o nosso papel? O nosso papel é, como seres humanos,
enfrentar as incertezas do futuro, aquilo que eu falei no começo, as incertezas do futuro, bondade, maldade, tragédia, ruindade, sorte, coisas boas que vão aparecer na minha vida, doença, morte. Com que valores eu vou enfrentar esse futuro incerto? Presente. Como é que eu estou a cada minuto recalibrando a minha rota? Computador de bordo do avião. E o passado? Como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou transformar o passado de um monturo de lixo num estojo de experiências que vão me ajudar a enfrentar o futuro? É sair dessa culpa que imobiliza para viver uma vida com responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Que são dois eixos que se combinam e não podem ser separados um do outro. Toda liberdade cobra responsabilidade. E toda pessoa que tem sentido de responsabilidade é uma pessoa livre. Obrigado pela participação aqui. Gostei muito de ouvir o que você falou aqui. Muito obrigado mesmo. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Valeu.